E aconteceu nessa quarta-feira, 22 de outubro de 2025, aqui em Itajaí, Santa Catarina, uma audiência pública na Câmara de Vereadores a respeito das pessoas em situação de rua. Eu sou o Thiago Moretti, o professor tatuado, e estive nessa audiência e trago aqui para vocês como foi esse circo montado pelo vereador Vitor Nascimento. Uma audiência pública para discutir a situação dos moradores de rua. E já começa daí que é uma audiência equivocada, que já começa com o nome errado. Você vê prefeito, vice-prefeito, a galera em peso falando moradores de rua. E você sabe, eles sabem que é um termo equivocado, eles continuam falando exatamente para mostrar a maneira como eles enxergam a pessoa em situação de rua, ou melhor, não enxergam. E foi exatamente um circo montado pelo vereador Vitor Nascimento, que compôs a mesa somente com quem ele queria que lá estivesse, sem absolutamente nada da parte deles que pudesse ser aproveitado, apenas um espaço para poder depois fazer cortes, likes para ir para a rede social e justificar uma lei que foi aprovada no dia anterior da internação involuntária aqui na nossa cidade. Tinha, por exemplo, a secretária da Saúde, eu vi ela o tempo todo no computador, talvez pensando na fala que ela iria colocar, mas em momento algum chamaram ela para compor a mesa. Desde o início, o Vitor Nascimento falou que aquela audiência era para falar de segurança pública. As outras instâncias, saúde, assistência social, que fosse, deixasse para outro momento. Inclusive, fez o convite para outro vereador que quiser chamar essa audiência. E isso eu falo com vocês daqui a pouco. Só que isso não estava no nome da forma como a audiência foi chamada. Equívoco total. O prefeito apareceu lá, fez a sua lacraçãozinha, vice-prefeito da mesma forma. Um show, galera, um espetáculo para que eles pudessem dizer que fizeram uma audiência pública. E aí o pior disso tudo, instrumentalizando a casa do povo dentro de eixos democráticos para depois dizer que fizeram, que formalizaram para tomar as atitudes com as pessoas em situação de rua aqui de Itajaí. Nesses momentos a gente entende, galera, que só dá para discutir a respeito disso, da pessoa em situação de rua, com dados oficiais. Eles o tempo todo falavam, é o viciado em droga, é o bandido, é o criminoso, etc. Mas quantos são? Aqui em Itajaí, por exemplo, a gente fala entre 250 a 450 pessoas em situação de rua, tá? Quantos desses são pessoas com dependência química? Quantos desses são pessoas com condições de transtorno mental? Ou quantas pessoas dessa que são realmente criminosos, que devem sim estar atrás das grades? Mas não, eles colocam tudo na mesma vala comum, como se é tudo bandido, como se é tudo viciado, como se é todo mundo. O que eles consideram mesmo, a impressão que dá é essa, aquela famosa sujeirinha que eles querem varrer para debaixo do tapete. E esse tapete se chama internação involuntária, compulsória. Não tem nada de humanizado nessa história, não. E dentro de clínicas, que a gente fica com esses questionamentos que não foram respondidos na audiência. Com que dinheiro que vai se pagar isso? Vai ter dispensa de licitação, como tem acontecido em praticamente tudo que a Prefeitura de Itajaí tem adquirido? Para quem que vai? Será que o filho do pobre vai ter acesso? Ou só vai ser filho de gente que, de repente, se a gente for investigar, tem proximidade aí com a Prefeitura? Estou levantando esse questionamento. Como vai ficar com essas clínicas terapêuticas? Vão ter conformidade com o Ministério da Saúde, com o SUS? Como fica a Secretaria da Saúde, que nem voz teve nessa audiência? Vocês conseguem perceber a quantidade de equívocos nisso tudo, gente? Então, por isso que eu faço aqui o apelo. Tinha a vereadora Hilda Deola, que foi a única que se posicionou contrária a esse absurdo dessa lei aí de internação involuntária. Conversei com ela ao final dessa audiência e chegamos aí numa conclusão dela solicitar uma audiência pública para falar sobre esse tema, só que agora de verdade. Que se coloque à mesa representante da sociedade, representante dessas instituições voluntárias que fazem o atendimento da pessoa em situação de rua, representante da Secretaria da Saúde, assistência social, não o secretário indicado pelo prefeito, ele pode estar lá também, mas o representante do trabalhador, do Fórum dos Trabalhadores que estão ali atendendo essa população. Convida também a segurança pública, vamos fazer isso da forma como precisa ser feito, trazendo dados oficiais, mapeando essa população em situação de rua na nossa cidade. Querem resolver essa problemática ou querem fazer lacraçãozinha, videozinho da internet para poder engajar e ganhar eleições futuras? Fica no ar esse questionamento, hein? Vereadora Hilda, bora fazer uma audiência pública de verdade sobre a população em situação de rua da nossa cidade.